agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar, estou com Bru Fioretti. Ela é apenas uma sílaba, mas uma sílaba com uma sombra que eu vou te falar que é furta-cor. É furta-cor? Na verdade, ela é um verde azulado, mas ela tá imprimindo um pouco furta-cor para vocês aí. Eu me arrumei muito para estar aqui, porque eu estou muito honrada de ter sido convidada, é um dos meus temas preferidos, então eu falei, deixa eu caprichar, dá licença, olha aqui, ó, me enchi de anel. Gente. Eu vim plena. O que eu vou falar a gente já não sabe, né, se vai ser pleno, mas eu vim plena. Bru, você é jornalista e você trabalha com rebranding, certo? Eu trabalho com branding pessoal. Branding pessoal. Que no fundo é branding. Aí no final, é que eu quero, no final, depois quando acabar a gravação, eu quero falar do meu rebranding. Ótimo, gosto disso, gosto muito. Com branding pessoal, tá. E com carreira também, né? Eu trabalho bastante com carreira. Então a gente tem muita coisa para conversar depois dessa gravação. Vocês estão conectadas, entendeu? Né? Branding pessoal, carreira, como me colocar. Eu uso a comunicação, que eu acho que é a minha maior habilidade, como uma maneira de trazer esse conhecimento. E eu fiz isso comigo também, eu acho que todo mundo está fazendo agora. Hoje em dia, tem muitas palavras, né? Eu tenho 30... Eu tava olhando a sua timeline, você fez 40 anos recentemente. E eu tenho 36, eu fiz jornalismo, então a gente é um pouco mais antiga, né? Eu não sei se hoje, se você entra na faculdade de jornalismo, deve ter uma palavra em inglês. Quando eu comecei, as pessoas fumavam dentro da redação. Isso mostra alguma coisa para você ou não? Então... Mais ou menos isso. Então, é uma coisa meio do passado. Hoje elas fumam vape, imagino. Não, hoje nem tem redação, né? Não tem redação mais. E quando tem, elas estão bem enxutas, né? Exato. Ou imagino que que elas frequentem a redação muito, muito menos. Mas falando em redação e trabalho, a gente tem dois braços nessa entrevista. Então, eu tento ser uma pessoa muito metódica. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Quando eu te chamei para entrevista, a gente falou de alguns pontos a serem abordados. E eu pensei no burnout, né? Que você abordou nas suas redes, que é uma coisa que aconteceu. E agora, na nossa pré-entrevista, você me disse que você adiou o burnout. E eu achei bem interessante. Então... Você enganou o seu cérebro. E também tem uma outra coisa que eu vi, uma live sua, mais recentemente, que você falou sobre abuso no trabalho, né? Abuso moral. E aconteceu com você quando você trabalhava em redação de revista impressa. Gente, sabia que existiu revista impressa que você comprava? E nessa época, você não identificou como assédio moral. E eu também trabalhei muitos anos com comunicação. E eu não sabia que era assédio moral. E hoje, né, como a gente é antiga, tem um nome, etc. E daí você vai lendo sobre o assunto e você vai falando, nossa, eu passei por isso. Daí você vai vendo uma entrevista de uma pessoa e você fala, nossa, mas isso aconteceu comigo, isso era errado? Eu permiti, eu compactuei com isso, e daí vem uma culpa. Isso estou falando totalmente em primeira pessoa. Vamos primeiro falar sobre a timeline do burnout. Imagino que lá no seu tempo de redação, de estagiária de jornalismo, você imaginava o quê? Que você ia viver sempre apurando, uma coisa louca, uma coisa... Não, você não era não tinha o sonho da repórter. Eu tinha... Não, adorava a ideia da reportagem, sempre amei reportagem. Meu pai pegava a gente...
venho de uma família simples, né? Meu pai pegava do patrão dele os jornais do dia seguinte. Ele falava para levar para minha filhinha que ela gosta de ler. E ele levava, eu lia sempre os jornais e tal. E o que me ajudou demais, com certeza, a passar em vestibular e a conseguir todas as bolsas que eu consegui para estudar desde pequena em colégios que me permitissem chegar até estudar na Unesp, que foi onde eu estudei. Então, quando eu quando eu pensava em jornalismo, eu me via dirigindo redação, na verdade. Eu era bem ambiciosa. Eu não vou... Ai, já pensava grande assim? Pensava. Eu me via no papel de liderança, eu já tinha essa característica ali. E, gente, falando isso sem... Não é para me achar, é uma característica, assim como ser um bom repórter é uma característica, não é todo mundo que consegue ser um bom repórter, ela sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente tem certas características, eu já tinha uma característica de liderança muito forte, que mostrava que eu podia seguir esse caminho. Então, eu imaginava que um dia seria diretora de redação. Acho que esse era o meu sonho master, já que quando foi a minha oportunidade de testar ir para a TV, que só teve uma vez na minha vida, eu perdi porque eu tinha bolsa científica da FAPESP, que me sustentou na faculdade, inclusive. Então, não é que eu me arrependo, assim, a vida foi me dando coisas e as outras foram saindo naturalmente. Então, esse sonho de um dia, quem sabe, ser uma diretora, ter um cargo legal, poder tocar uma equipe, fazer um trabalho, nossa, era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Por isso que, sim, houve muita frustração quando eu vi que isso não ia acontecer, quando era a hora, dentro da minha cabeça, pelo menos, né? Imagino que você tenha traçado metas e daí elas foram acontecendo. Eu não sou uma pessoa assim, então eu tô fantasiando uma pessoa assim. E eu até gostaria, meu sonho. Cara, de ser assim, é isso. Ai, você é taurina? Eu não, amor, eu sou libriana, com ascendente em Capricórnio. Ah, Capricórnio, né? Uma pessoa que ela tem fogo, minha irmã é Capricórnio. E daí e daí você foi ticando, e daí rolou alguma coisa ali em algum período que você falou assim: não, então fantasiei, tô completamente errada. O que aconteceu? Você é uma pessoa você lidou fácil com essa frustração? Vamos direto ao ponto. Eu falo as duas coisas. Não foi assim que eu fui planejando. Eu fui lutando, eu fui batalhando, eu fui colocando a cara. Eu dei as caras, eu morria de vergonha. Eu liguei para pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não tinha panelinha nenhuma em São Paulo. Eu era da roça, gente, sabe? Interiorzão, sabe? Então, tudo que eu consegui foi indo muito, muito atrás. Eu gosto de falar isso porque eu sei que vai ter jornalista mais novo, gente mais nova escutando, e as pessoas olham e falam assim: devia ser de uma panelinha, devia ser de uma família rica. Não, amor, não tinha dinheiro para comer absolutamente nada. Meu dia especial na semana era quando eu podia comer uma esfirra daquele lugar famoso, que eu podia comer uma esfirra que custava R$1, uma só, tá? Então, assim, eu não tinha dinheiro e eu batalhei muito para chegar nisso. Então, quando, assim, chegou a hora da frustração, foi uma merda, entendeu? Foi uma completa merda. E eu tentei falar com todas as pessoas que eu podia. Eu falei isso na minha live, né? Eu acho que não é segredo para ninguém, porque em tese se ia sair a número 1 e eu era a número 2 dentro do perfil, aquele cargo naturalmente poderia ir para mim. Pelo menos eu ter a chance, eu ser entrevistada para aquele cargo e tal. Nada disso aconteceu, foi tudo por indicação. Uma indicação feita ali debaixo dos panos, mentiram para mim, na minha cara. Aquela pessoa que foi a pessoa que eu mais falei, que fez, infelizmente, muitos casos de abuso moral comigo, ela não me falou a verdade. Eu fui lá, eu perguntei, e quando eu perguntei, ela falou: eu não quero que a Glamour seja boa depois que eu sair, então eu nunca vou te colocar. Ali eu soube que eu ia ser sabotada. A pessoa que entrou ficou super constrangida, porque é muito interessante também, já me perguntaram: você não ficou com muita raiva da pessoa que entrou? Uhum. Não, porque eu tentei falar com ela, porque a gente era muito amiga. Ela era, em tese, como se diz em redação, minha editora, né? Ela era editora sênior e eu era redatora-chefe. Eu tinha um cargo acima dela, eu editava os textos dela. Então, e a gente tinha uma amizade, uma coisa gostosa que permanece, inclusive, até hoje. Não íntima, mas muito legal. E ela
ela tergiversou, né? Ela não respondeu muito bem, e quando ela fez aquilo, ela sem dizer, me deu a entender, não posso falar, né? E quando eu comecei a entender aquilo, eu comecei a olhar para o lado e ver o que estava acontecendo ao meu redor, foi como o mundo desabando ao meu redor, foi como uma das 1000 traições que eu recebi de macho na minha vida, só que pior, porque para aquilo ali eu tinha batalhado muito, cara. Eu tinha batalhado muito e eu sabia que eu tinha total condição de assumir, mas eu fiquei pensando que eu não tinha sangue azul o suficiente, que eu não era, que eu não tinha as condições suficientes. Me depreciei muito nesse período para justificar essa escolha, mas não fiquei com raiva da sucessora, até porque ela foi escolhida e eu no lugar dela também iria. Ela tinha mais é que ir e fazer o bom trabalho que ela fez depois, entendeu? Então, assim, não foi sobre ela, né? Foi sobre mim, o que aconteceu comigo, né? Então, uma jornalista que tinha que escrever um texto que era criticado pelas todas as chefias, todos os alto escalão criticavam o texto, e eu não podia fazer alterações naquele texto, nem que fossem sutis, para que ele ficasse um pouquinho mais adultizado, porque eu sabia que aquilo ia sobrar para mim. Então, ainda fiquei com fama na época de só saber escrever daquele jeito, sendo que meu texto, acho que hoje quem me acompanha sabe que é bem diferente daquilo. Então, desde os pequenos egos até os grandes problemas, né? Aquilo me afetou profundamente. E se você quiser saber uma história curiosa sobre a minha saída, eu posso contar aqui para você em primeira mão. Antes da história, você identifica esse período como um período depressivo da sua vida? Você já fazia terapia? Como era a sua saúde mental? Como era? Era uma bosta. Era uma bosta. Você se cuidava nesse sentido? Eu já fazia terapia. Não, eu já fazia terapia. Não, não é que eu já fazia terapia, mas é engraçado que eu me separei no meio do período da Glamour de um casamento de 8 anos, e foi uma bomba relógio que caiu na minha cabeça. E eu não faltei nenhum dia. Eu fui todos os dias, inclusive no dia que eu não conseguia parar de chorar, eu trabalhei. Eu fiquei muito, muito mal assim com tudo aquilo, mas o trabalho, ele me ajudava a ir para o universo que eu amava e amo, que era o universo da Glamour. Tinha muita coisa legal lá também, eu cuidava muito de carreira, que já era uma área que eu amava, comportamento, eu fazia, enfim, eu era parte do texto, assim, do conteúdo, assim, além da moda, tinha a Adriana Bechara, que cuidava muito mais que eu, porque era diretora, que inclusive comentou no meu post, que inclusive me deu maior apoio, assim como eu dei apoio para ela. Então, eu acho que aquele período, não é que foi um período assim, eu não diria que foi um período de depressão, porque eu já estava me cuidando. Já vinha. Então, aquilo me segurou para não dar um chute quebrar o aquário, entendeu? O aquário é onde fica, gente, da redação, assim. Eu não fiz nada, eu fiquei quieta, eu mostrei minha chateação, eu demonstrei, eu tentei conversar, mas eu fiz o meu trabalho com toda a dignidade e eu não consegui abrir a boca, cara, porque eu sofri abuso, eu não consegui abrir a boca. Essa que é a verdade. Eu abri a boca só na terapia para os meus amigos e chorei muito e fiquei muito, muito chateada, assim, com isso. Mas eu tinha esse apoio psicoterápico, que tenho certeza que foi muito importante para mim na época. Foi uma hecatombe, era como se eu estivesse perdendo tudo, sabe? Sendo que a dedicação à glamour continuava, né? Então não tinha porquê. Então, eu me sinto meio mal. Não tem problema, não sinta. E o momento que você disse que não contou para ninguém, se você quiser contar aqui. Eu não contei para ninguém alguns detalhes desse momento que eu acho que são relevantes para o nosso papo. Eu não conseguia sair da Glamour e a minha ex-chefe, ela queria porque queria que eu ficasse até ela sair. E ela ia sair dali, sei lá, 3 ou 4 meses. E eu falei, eu não quero esperar, eu vou embora. Eu não vou ficar, eu vou embora. E ela queria que eu ficasse, por quê? Porque queria que eu ficasse trabalhando ali até o período em que ela estivesse, né? E ela insistiu bastante nisso, era muito difícil para mim dizer não. E eu não conseguia, então eu ia ficando, eu ia falando, tá bom, eu fico, tá bom, eu fico. Imagina a tortura, tá bom, eu fico. Até que surgiu um convite maravilhoso na época para comandar o Universa do UOL, que estava sendo criado pelo Murilo Garavello, que é maravilhoso. E aí o Murilo
me fez esse convite, eu fui. Só que e aí eu consegui largar a Gama, porque eu falei, eu tenho um convite, é para agora, é mais dinheiro, tchau. E aí eu fui embora. E ficou tudo bem, não houve brigas, porque, né, contra uma proposta não tem muito o que fazer, né? E nem iam tentar me segurar, porque já sabiam que, né, não ia ter condição. A curiosidade que eu nunca contei é que quando eu cheguei lá, eu não ia chefiar sozinha, eu descobri que eu ia chefiar com mais 2 pessoas, que eram um hub de chefes. E a essa altura, eu já estava, imagina como eu estava questionando o meu jeito de liderar, porque com tudo que estava acontecendo, com todos os inimigos que acabei fazendo, eu falava, eu quero ir para um lugar que eu vou liderar do meu jeito, do jeito Bruna, eu quero fazer que seja uma redação gostosa, como era a redação lá no JT, etc, etc, etc. E aí, quando eu conheci uma das pessoas, meu Deus do céu, eu olhei e falei, isso aqui vai acabar comigo. E eu pedi demissão, isso demorou acho que 7 dias. Em 7 dias você já identificou? Não, eu identifiquei no primeiro. Na hora que eu dei oi, eu já soube que era tipo, o tipo tóxico que vem de redação feminina, que eu não ia aturar, e eu não ia dividir chefia com gente que ficava fazendo, ia dar muito rolo, ia ser muito estressante, e eu vinha de muito estresse. Eu queria um projeto fresh, novo, criar uma coisa maravilhosa. E isso me animou demais, assim, ele tinha ideias muito legais, sabe, pro projeto. E eu ir para a internet era também um passo muito importante para mim, porque eu era do impresso, e a curiosidade é essa, né? Já tinha um monstro lá e eu falei, eu não vou trabalhar com monstro, não, Sim. desculpa. E fui embora. E aí eu comecei a minha carreira em outras coisas e comecei a ser muito feliz trabalhando solo, cara. E você... Ai, meu Deus. Mas sobre o assédio moral e o burnout, você acredita que naquela época você teve algum indício de burnout? Hoje, você conhecendo como foi o processo, ou foi uma outra experiência com saúde mental, com o adoecimento? Foi outra brincadeira, muito ótima, maravilhoso você perguntar, porque eu acho que as pessoas podem associar as duas coisas, e para mim não foi associado, talvez para outras pessoas tenha sido, mas para mim não. Para mim, foi um trauma, um abuso que me dá medo até hoje. Eu não consigo citar o nome da pessoa, não consigo ver a pessoa, não consigo ouvir o nome da pessoa. Foi por isso que a sua live me pegou. Eu não consigo. E eu fui ao evento, a minha live está lá, para quem quiser ver também, não precisamos contar de novo, né? Mas eu fui ao evento ali para falar com um determinado tipo de público, já sabendo que eu podia ter problemas. Mas me conta uma coisa, eu também sou uma traumatizada. Como é que você se preparou para esse evento? Nada, não preciso me preparar para falar de branding pessoal, tá? Não, mas é que você sabia que existiriam pessoas que te remetiriam àquela situação que você não gosta. Estou preparada para qualquer pergunta sobre esse assunto, cara. É muito curso que eu já dei nesse período. Tá. São 4 anos, 5 anos lidando com esse Brasil polarizado, né? Então eu já estou preparada para absolutamente todas as perguntas. Então eu sabia que tom usar, que era um tom mais tranquilo, tipo, como eu podia falar e como eu podia abordar. Não que necessariamente eu quisesse abordar o tema me foi perguntado. Eu só abordei o tema porque o tema me foi perguntado, isso é importante que seja dito, né? E aí, quando foi abordado, fiz mesmo, todo mundo me conhece, desculpa, eu não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quiser, né? E eu tava sendo, tipo, brincando, eu falava, gente, brincadeira, vamos lá, vamos voltar, tananã, né? E teve ali um grupo que ficou me vaiando, lá de fascista, que ficou me vaiando. Eu levantei e comecei a lidar com elas, porque eu tô acostumada com palco também. Eu fui lá, levantei e comecei a lidar. Nessa hora é que eu acho que eu irritei ali a princesa, e depois eu ouvi o que eu ouvi, que minha vontade era de tirar o microfone da sua boca. E essa frase, na hora, me fez pedir desculpa. Não vou chorar de novo com isso, porque assim, isso foi tão terapêutico para mim, porque foi como se fosse, minha psicóloga usou um termo maravilhoso. Ela falou, Bruna, imagina que tinha uma champanhe aqui. Essa frase tirou. E aí veio o trauma. E por isso que eu fui lá falar na rede. Uma coisa que eu nunca falaria. Mas há 10 anos já que eu sofria isso. E aí estourou, e eu perdi o medo, resolvi realmente
falar que nunca não. Você tirou o microfone da minha boca, assim, durante 5 anos e isso acabou. E eu espero que você nunca mais tire de ninguém. É isso que eu espero. Não porque eu desejo mal, mas porque eu não desejo que as pessoas sofram aquilo que eu sofri e que a minha equipe sofreu. Então, eu resolvi fazer aquilo muito por mim, mas também pela minha equipe. O que estourou foi a minha tristeza por mim mesma, mas foi a minha tristeza pelo time, que teve muita reviravolta, muita gente que ficou me odiando, que não sabia, que não fazia ideia. Teve muitas chefes de redação que me mandaram mensagens, o mundo inteiro me mandou mensagem, tá? Eu tive um apoio maciço das redações, de quem já passou pela redação, o que comprova tudo aquilo que eu estava falando. E é claro que não é o único caso, é claro que não, eu tenho certeza que todo mundo, em redação, isso é uma coisa cultural, isso vai acontecendo em quase todas as redações, a gente sabe disso. E ali eu sofri o quadro, mas ele não teve a ver com o meu burnout. O meu burnout, ele foi uma coisa atual. Tem a ver com um pouco tem algumas teorias sobre isso, né? Tem a ver um pouco, às vezes, com, dependendo de quanto você sofreu, de quantos traumas você sofreu na sua vida, etc. O cérebro envelhece, cara. O cérebro envelhece. E um cérebro, eu tenho um cérebro ultra acelerado, não que eu tenha TDAH, essas coisas, não, é por outra razão. E por isso que eu sou agitada, eu falo rápido, eu falo tanto. E eu sou muito produtiva numa redação. É ótimo me contratar, porque eu realmente faço bastante coisa. Legal, bacana. Mas isso tem um preço. E um dos preços é o que o seu cérebro fica extremamente cansado, às vezes, também com o contato com as pessoas. Bateria social. A sua bateria social dura muito, porque você me parece uma pessoa festeira. Eu sou. Cachaceira ontem me chamaram, igual meu presidente. Cachaceira, do bom ou do mau sentido? Cachaceira igual meu presidente, eu acho ótimo sentido. É melhor sentido. Então você, enquanto cachaceira, você é aquela pessoa que é inimiga do fim? Eu não só não sou inimiga do fim, porque eu passei a ter problema no fígado. Por enquanto tá tudo bem no fígado, no rim, etc. Mas eu comecei a tomar algumas medicações, né, por conta aí do burnout, e aí às vezes dá um efeitinho ali que me dá um soninho meio rápido demais, então às vezes eu vou embora mais rápido. Mas eu tento ser inimiga do fim, eu durmo na mesa, mas eu tô ali. E quando eu tô com essas pessoas que eu amo, que é um círculo que se ampliou demais nos últimos tempos e que, inclusive, esse meu desabafo fez ampliar, pessoas incríveis ressurgiram na minha vida, falando, porra, você não era uma escrota, eu sabia. Eu só lamentava que você não falava. Quando tudo isso ressurgiu na minha vida, quanta coisa boa também aconteceu. E aí, mesmo eu me recuperando do burnout, eu saí pra caralho. Pode falar palavrão? Não sei. Claro. Saí pra caralho. Sempre saí. E os meus médicos sabem, viu? Dessa coisa do álcool e tal, é tudo sabido, é tudo... Eu não escondo nada. Eu acho que tem gente que tem medo que gosta de beber e tem medo de ir ao psiquiatra. Eu tô me sentindo em burnout. Mas aí eu tenho medo porque ele vai falar pra eu não beber. Depende do seu psiquiatra. Um psiquiatra que entende de pessoas, ele vai fazer combinados com você. Eu tenho meus combinados. E aí você começa a aprender a lidar com esses combinados. Então, com essas pessoas, eu sou inimiga do fim. Com qualquer outra pessoa, a minha bateria ela não parece fraca. Nunca ela parece fraca. Nunca. É muito difícil você me achar. Você não vai ver. Eu é que vou saber depois, no dia seguinte, o que vai acontecer comigo. Sim, mas daí chega na sua casa, no seu ambiente. Aliás, eu quero dizer que aquela sua escada na sala também é maravilhosa. Parabéns. Que bela casa. Vale a pena entrar no Instagram dela. Tem gatinhos também. Tem gatinhos, eles estão aqui. Você é daquela pessoa que chega em casa e deita no chão e dorme até semana que vem? Porque tem aquela coisa, né, que você... Sei lá, eu pelo menos sou assim, eu não consigo muita coisa, tipo... Se precisa ser muito simpática com gente que eu não conheço, exige uma performance, sabe? É uma Amanda que não é a verdadeira, sabe?
Aquelas máscaras sociais. E daí você tem, sei lá, você faz meio que mete uma atriz que todo mundo é ator na vida. Todo mundo acho que não tem nada de errado. Eu tenho isso como uma característica natural desde criança mesmo. Então eu não tô sendo falsa quando eu tô elogiando uma coisa, quando eu tô sendo simpática, quando eu tô agradecendo, tô sendo super verdadeira. Eu não, nem, muitas vezes o meu defeito, ainda algo que eu preciso muito trabalhar, é perceber o meu limite. Eu não percebo às vezes. E aí quando vê, eu já falei, já dei conselho, eu dou muito conselho, eu ajudo qualquer pessoa. Não tô falando que tô santa, tá, gente? Eu tô dizendo, vocês entendem o conceito que eu quero dizer? Que a pessoa fala, eu sei o que fazer, vamos lá, porque aqui dá um papel. Eu sou assim. Então, quando eu vejo, eu tô completamente cansada e às vezes eu tenho que dormir o dia inteiro no dia seguinte. Então, é ótimo trabalhar no modelo que eu trabalho, porque eu preciso dormir à tarde, por exemplo, toda tarde. Você tira uma siesta? Uma puta de uma siesta. Quanto tempo? Eu acordo com um ânimo de manhã gigantesco, feroz. De manhã é quanto? 7 ou 10 da manhã? 8, assim, 7, 8. Meus gatos acordam, né? Se deixar por mim, vai meio-dia. Mas os meus gatos me acordam. Aí, quando chega... depois, vamos supor assim, comi e tal, umas 3 da tarde, eu vou dormir pelo menos umas 2 horas. Ai, que ótimo, que delícia. E se você não consegue dormir? Se eu não consigo, tá tudo bem. Eu durmo mais cedo. Eu chego a dormir muito cedo, tá? Eu durmo muito cedo. Eu sou a cachaceira que nananã, mas eu durmo muito cedo. Eu tô falando pra você que eu tenho essa característica, assim, de altos e baixos bastante marcante. E então, eu tenho essa necessidade de... vou lá, uhul, que amo essa vida, amo tá aqui, amo tudo. Vou sair depois e beleza, mas talvez eu vou sair cedo para chegar às 9, 10, eu já tô na cama linda, eu só leio antes de dormir e ó, mas eu adoro dormir 8 horas da noite, 9. Por isso que a pele é tão boa. Daí, burnout, você trabalha em casa. A sua casa me parece muito aconchegante. Tem os gatinhos também que são terapêuticos também. Estar no ambiente que você gosta também é importante. A iluminação é importante. Tudo isso faz parte da saúde mental. Do contexto. Você tem um contexto muito interessante. Muito, muito, muito aconchegante. Mas daí... morável, habitável, eu não sairia daí, ficaria aí, pediria iFood e não sairia de casa. E daí, o que aconteceu? Você me disse, antes da gente começar a gravar, que você adiou o burnout. Eu achei interessante essa declaração. Porque, assim, quando a gente está... Eu nunca tive um burnout, mas eu passei por algumas depressões ao longo da vida. E outra coisa que a gente se falou também antes de começar, que você falou que as pessoas que estão em burnout, ou estão num pré-burnout, não sei se existe esse termo, elas não sabem identificar. Quando, falando no lugar da depressão, eu posso dizer que eu também vejo pessoas em depressão que não fazem a mínima ideia que estão em depressão. Que falam assim... Não, quando eu cair na depressão, eu vou procurar ajuda, mas dá vontade de falar, minha filha, você tá morrendo. Dá vontade de falar. Eu me sinto na obrigação, eu venho de uma família com muitas questões, assim, que tivemos muitos problemas, assim, todas nós, todo mundo teve que ir ali, em algum momento, tomar remédio, fazer alguma coisa, fazer algum tratamento, muito preconceito, as pessoas não entendem, e assim, eu tive a oportunidade de vir dessa família que desde cedo entendeu, precisa cuidar. Eu falo na cara, com cuidado. Com carinho. Mas às vezes a gente precisa ser muito direto também, porque as pessoas, acho que elas são muito mimadas, eu também acho isso. E daí você disse que adiou o burnout. Eu colocando no lugar da depressão, eu acho que as pessoas adiam a depressão porque elas colocam a depressão numa coisa de tipo, nunca mais, eu não lavo mais o meu cabelo há 6 meses, então eu estou em depressão. Ou tipo, não saio do quarto, não acendo mais a luz, ou não vou para a escola. Isso é depressão. Não, muitas coisas que aconteceram até chegar nesse momento
são depressão? Eu queria que você falasse sobre o burnout. Muitas coisas Não aconteceram. fale. Tenho muita experiência com depressão também para falar que você está certíssima em tudo que você está falando. No caso do burnout, o que acontece é que você começa a achar que aquela obrigação de trabalho, você não consegue sair da obrigação de trabalhar demais. Então, eu acho que fleta com essa história de workaholic, neoliberalismo que a gente vive. Acho que é o primeiro ponto, né? É uma doença do neoliberalismo, com certeza, é capitalista, não tem como dizer que não, né? Estamos dentro desse contexto. Então, você começa a trabalhar demais. Só que a exaustão que você começa a ter começa a ficar acima da média. Gente, eu não estou falando como especialista, eu estou falando pela minha experiência, tá? Então, procura especialista, porque eu acho que cada caso é um caso também. Eu, por exemplo, eu já vinha de alguns outros problemas, algumas outras questões, então já falei para vocês meu cérebro, etc, etc. Então, eu já tinha algumas tendências, algumas coisas, assim, para que isso acontecesse. Já era uma pessoa que trabalhava demais e eu vinha de um trauma. A minha psicóloga falou isso para mim, não se esqueça que você do trauma. A gente é tudo que a gente passou, não é só aquele momento. Porque o nosso cérebro, ele não tem passado, presente e futuro, ele está imbuído de tudo que a gente viveu. Então, eu não vou falar que, não só aquela experiência que eu relatei, mas outras experiências não me trouxeram para esse lugar. Mas o medo de ficar sem dinheiro, para mim, era uma coisa muito forte. Eu acho que isso bate em muita gente. Porque veio de família pobre, tem que ajudar a família, blá, 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 blá. Sim. Então, quando você tem essas responsabilidades, e cada um tem as suas, você começa a achar que você tem que trabalhar que nem uma louca e pronto, você tem que dar conta. Só que aí a exaustão começa a ficar um pouco maior. Como que você percebe isso? Às vezes o sono não é suficiente. Para mim, um fator chave foi insônia. Porque eu acho que a pessoa deveria observar aquilo que muda nela. O que mudou em mim? Né? O que está mudando em mim? Porque eu sou uma pessoa que dorme profundamente, maravilhosamente, facilmente. E como é que assim, pela primeira vez, eu comecei a experimentar insônia? Foi muito estranho. Nunca na minha vida tinha acontecido, né? E aí comecei aos poucos a relatar, mas eu achava que devo estar muito estressada porque vai lançar um curso, vai isso, vai aquilo. Mas, pô, e quando isso começa a se repetir, sabe, em vários meses, e aí você começa a olhar e fala, tá, então agora eu sou uma pessoa que tem insônia. Então, de dorminhoca, agora eu sou uma pessoa que tem insônia. Para algumas pessoas, eu acho que pode dar uma oscilação de humor, no sentido de você ficar mal-humorado, você ficar rabugento, ou então você ficar mais sensível. Eu não sei o que vai acontecer com você. No meu caso, não foi sensibilidade, eu fiquei insensível. Eu brinquei, estava brincando hoje com a minha irmã, assim, eu voltei a chorar. Eu fiquei anos sem chorar, assim, tipo, isso foi uma coisa, e eu sou muito sensível, entendeu? Muito chorona. Então, assim, como é que essa pessoa não chorava mais? Porque tudo tinha ido para esse lugar, que é o lugar do trabalho, que é o lugar do sucesso, que é o lugar do preciso conseguir, preciso realizar. E depois as coisas vão evoluindo. No meu caso, quando elas foram evoluindo, são dentro desses sintomas, gente. Que sintomas, então? O aumento de coisas estranhas que não faziam parte da sua vida. Você começa a ter comportamentos, atitudes e pensamentos estranhos, muitas vezes, dependendo da pessoa. Então, observar tudo isso vai te fazer perceber, tipo, tô exausta, tô sempre cansada, chega segunda, a exaustão é extrema, não é aquela preguicinha de segunda, é uma exaustão, é você olhar para o computador e ter calafrio, entendeu? É disso que eu tô falando, e isso começa a aumentar num nível que aí um dia você não levanta, ou você levanta. No meu caso, a primeira vez que eu tive, eu levantei e quase caí de tontura. E você estava sozinha? Onde você estava? Tava, na época, com meu marido. Tava, tipo, uma tontura, que eu não conseguia andar, e aí comecei a tratar tontura, tratar tontura, tratar tontura. Mas depois, quando eu fui no psiquiatra, ele fala assim, pelo amor de Deus, não toma isso que ele piora a depressão, porque aí, a essa altura, eu já estava deprimida também. E continuei fazendo os tratamentos e, assim, tudo isso sendo monitorada, tá, gente? Então, assim, nem é que eu tava, Deus dará. E aí a alimentação, meio que comia, não era, sabe, não caía bem. Água, esquecia de tomar água, esquecia de tomar os remédios, esquecia de tudo, comecei a esquecer de tudo.
Essa primeira vez que eu estou relatando para vocês foi uma vez que eu não relatei na rede social, que aconteceu em algum momento no segundo semestre do ano passado. Essa vez já foi burnout. Foi um burnout horroroso e demorou pra caramba. Até a virada do ano eu ainda estava doente. E você fica muito sensível, muito deprimida, e ao mesmo tempo eu não chorava no meu caso, então era a coisa mais esquisita do mundo. Eu só sei que eu não queria sair de debaixo da minha coberta, parece muito com depressão, né? Mas o pavor era de trabalhar. Então eu não olhava redes sociais, etc, etc. As pessoas falam de rede social, né? Mas às vezes não é só isso, depende dos seus hábitos. Os meus hábitos, por exemplo, vou te falar, eu não olho tanta rede social, por incrível que pareça. Eu faço rede social, é diferente, eu trabalho com rede social, eu quase não olho. E aí, então, isso, em tese, não era uma coisa importante. Mesmo assim, eu fiz para que não me desse nenhum gatilho, como as pessoas dizem, nesse sentido. E aí começou meus olhos a ficarem, a turvar minha visão. Aí eu não conseguia mais ler no celular. Aí acabou, aí eu não pude mais mexer no celular. E fiquei assim durante alguns meses, ali no fim do ano. Então apareci muito pouco, sumi da rede social, isso aqui, avisei, contei que não estava legal, eu acho. Tipo, com certeza eu contei nos stories na época, assim, mas falei, preciso de um tempo, eu sempre dou um tempo, e vamos lá. Não sabia também como agir, eu não sabia exatamente se aquilo era um burnout, nem os meus terapeutas sabiam se aquilo era um burnout, tá? Eles pensavam que podia ser depressão ou outras coisas cujos nomes eu não vou falar, porque eu não estou afim de escutar preconceitos. Deixa só uma coisa. Você que trabalha por conta, o que você fez com os seus trabalhos? Você deixou de lado? Você conseguiu entregar? Como é que você foi? Como é que foi isso? Entreguei linda. O problema é que antes de entregar linda, eu resolvi ler 20 livros, mais ou menos 25, em 20 dias, 30 dias. Meu Deus. Eu queria fazer ele perfeito e maravilhoso e etc. Então, isso contribuiu para o burnout. Os projetos contribuem para o burnout, mas não é que os projetos são ruins, é como a gente leva os projetos que é ruim, entendeu? Então, eu tenho muito orgulho do projeto. O projeto ficou incrível mesmo. Ficou incrível, ficou foda. Ficou foda, 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 foda. E eu me orgulhei depois, porque eu falei, eu fiquei assim, mas pelo menos eu entreguei o melhor para as pessoas, sabe? Tipo, porque o que eu posso fazer? Eu não consegui me segurar, eu achei que eu tinha que ler, eu quis ser o Freud, junto com, sei lá, Simone de Beauvoir, junto com a Angela Davis, entendeu? Então, assim, é complicado mesmo, entendeu? E então foi. Por que deu certo para mim em termos de logística, ou não é logística, de organização mesmo do tempo, né? Deu certo porque eu trabalho com cursos. Então, você vai lá, você faz o curso, você vende, você dá o curso, no meus casos eram todos ao vivo, e depois você tem períodos de folgas mesmo. Meu trabalho já é assim, que é o modelo que eu pretendo continuar a trabalhar, porque me faz muito bem, porque me dá os períodos. Então, eu já sabia que eu tinha essa tendência, entendeu? Eu já tinha os períodos. Eu aqui não soube usar os períodos, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me chicoteando? Já foi. Aí, quando voltei, antes da hora que era planejada, eu e a minha sócia, que é a Nilma Coriguazi, a gente, ai, cara, vamos fazer outro. Isso aqui. E eu quero mudar tudo. Ela, Bru, mas, né? Tudo, tudo, vou mudar 100% das aulas. Então, é isso, não aprendeu a lição, entendeu? É gente teimosa, tô falando, você tem razão com relação a isso. Você usou o termo mimada eu não sou, mas teimosa eu sou, entendeu? Então, assim, fui lá e quis refazer 100% das aulas de um curso gigantesco, que era o método Bold que a gente dava juntas, entendeu? Isso aí é tudo responsabilidade minha. Eu refiz inteiro. Aí a gente foi ótimo, foi lindo. Mas quando eu voltei já prontinha para o burnout. Rápido. Mas você ainda conseguiu dar uma voltada. Eu voltei, porque eu me tratei muito. Só que aí quando eu estava em tratamento ainda, então eu podia... esse é já o segundo. Eu podia ter pegado mais leve para que essa continuidade do tratamento não né, funcionasse. Eu não peguei leve. Mas você não acha que você já passou por depressões também? Você não, quando a gente está deprimida, a gente
Tem dia que a gente acha assim que acabou a depressão, né? Que parece que você fala, nossa, hoje eu fui no Ibirapuera, eu arrasei, eu consegui ler, eu consegui fazer algumas coisas, então hoje eu venci a depressão. Você não acha que talvez você tenha vencido o burnout e você se enganou? Na minha cabeça? Não, na minha cabeça eu venci, acho total, você tem toda razão. Na minha cabeça eu venci, falei, acabou, tô linda, confia em mim. Bru, confia em mim. É bom ter uma sócia, né? Porque a sócia te fala as verdades, às vezes, Bru, tá exagerando, tipo, né? Mas chegou nesse momento, eu realmente achei que eu estava curada. Inclusive, eu fui muito feliz refazendo aquele curso. Eu sabia que ia ser a última edição dele, e eu fui muito feliz refazendo, porque eu queria que ele ficasse incrível, foda demais, entendeu? E tal. Eu gosto muito do meu trabalho. Então, eu fui muito feliz enquanto eu fazia, só que chega uma hora que é muito tempo de trabalho, muito pouco passeio, fora, vai pra praia, pisa na grama, sei lá, essas besteiras, assim, e a tendência a ter, né, a tendência genética a ter depressão e outras doenças mentais, que é o meu caso, e é o caso de tanta gente que está aí. Então, você já tem a tendência, parece que você já está pronto, entendeu? Meu cérebro está pronto para ter burnout. E se eu não cuidar, eu vou ter de novo. Eu já sei disso. Só que dessa vez ele veio com outros sintomas. Ele apareceu de mansinho. Primeiro eu comemorei muito, relaxada, fiquei ótima. Aí, só que teve duas rupturas nesse período. Foi uma ruptura com a Nilma, né, a minha sócia. A gente continuou super amiga, foi em consenso, só que foi uma ruptura, era que nem um casamento se rompendo ali, a gente falava todo dia, trocava ideia sobre tudo, acabou aquilo. Segunda ruptura, acabamos com o Bold, que era aquele projeto, uau, que deu tudo de melhor pra gente, a gente resolveu terminar porque a gente achou que era hora realmente de seguir novos caminhos, sabe, inventar coisa nova e tudo mais. Não me arrependo de nenhuma das duas rupturas, acho que foi pro bem de nós duas, tal, mas meu corpinho não aguentou. Então, as rupturas são entendidas como mini traumas, vamos dizer assim, né? Não quero falar besteira aqui, mas eu vou chamar de mini trauma, porque chamar de trauma fica parecendo too much. Mas são pequenos lutos, pequenos lutos. Esses lutos, exatamente. Que a gente vive. Então, eu vivi esses pequenos lutos muito bem, umas 2 semanas, na verdade. E aí já caí de novo. E aí me deu a questão cognitiva. E aí eu não conseguia mais ler, escrever, basicamente fazer nada. Uma pessoa me perguntou, mas o que você fica fazendo em casa? Você não faz nada? Eu tenho que fazer nada. Você está doente, você não faz nada. Eu vi esse vídeo. Você fica na cama olhando para cima. A pessoa está bloqueada. Eu bloqueei todo mundo que vem falar merda para mim. Tipo, eu cansei. Sinceramente, assim, eu olho tanto que eu trabalho, tanto que eu já entreguei, todo mundo chupou meu conteúdo pra caralho dentro da minha área, entendeu? Agora vem me falar o que eu tô fazendo? Me deixa, minha filha. Tá com inveja? Né? Eu queria saber que projeto que eu ia fazer. Não tem projeto nenhum. Eu não consigo ainda pensar em projeto. Agora, falando com você, neste dia que a gente tá falando, eu não consigo ainda pensar em projeto. Talvez amanhã eu já consiga, entendeu? Mas hoje, se eu ficar mais no computador, já me faz mal. Você é uma pessoa... Tô no finalzinho, entendeu? Sim, entendo. E parece que você é uma pessoa que me soa muito terapeutizada. Eu adoro esse termo, eu acho o maior elogio. Então, sinta-se elogiada. Adorei. Vou encher a cara agora que eu vi. Porque me parece que você entendeu o processo, então você entendeu, falou, não... Entendeu que eu gosto também disso, gosto porque poucas pessoas que passam por questões de saúde mental entendem que a gente é mais sensível, a gente vai cair amanhã ou depois ou daqui 5 anos. Desculpa, vai ser uma cagada do presidente vigente, né? Ou vai ser o nosso gatinho que quebrou a perna, o meu gatinho já quebrou a perna e foi muito traumático. Meu Deus do céu. Enquanto filhote, saiba. Então você já pôs a mão no coração. Então, você sabe do que eu tô falando. Então, a gente já sofre demais. Então, pra gente, as coisas elas vão ser mais... A gente vai passar por um processo de mais dor e etc.
E muita gente, né, como eu faço esse trabalho há bastante tempo, me manda mensagem e fala: Amanda, eu passei por uma depressão, eu vou ter de novo? É muito triste dizer e falar: vai, provavelmente vai. Por quê? Porque eu acho que isso já tô falando de orelhada e também das entrevistas que eu já fiz. Eu acho que colocando em palavras, com as minhas palavras, o nosso cérebro, ele tem uma memória, né? Ele traz o que a gente passou. Então, alguma coisa, o gatilho vai remeter a outra que vai acionar alguma coisa desagradável. Então, a gente que lida com depressão e ansiedade, a gente tem que estar mais presente, não pensar muito na próxima, e que nem você, tipo, é sempre uma pessoa perguntando: ai, o seu próximo projeto, foda-se, eu tô aqui, o meu novo projeto é conseguir ler 2 páginas. Eu entendo super o que você tá falando, eu não vivi o burnout, mas eu entendo que é isso, é ler 2 páginas, ou conseguir sair da cama, ou conseguir fazer qualquer outra coisa, ou descer para ir na praça. Só que essa pressa que é interna e externa, ela é muito sufocante. E eu já sou tão assim comigo mesma, eu já sou aquele meme, né? A gente eu acho que eu me cobro tanto que eu acho que eu sou agiota. É mais ou menos isso. Que aí você fala assim, cara, eu não preciso de mais ninguém para fazer isso para mim. Então eu me afasto realmente de tudo, mas todas as pessoas que convivem comigo sempre: Bru, pelo amor de Deus, pega leve, você precisa fazer tal coisa, vai, olha quanta coisa que você está fazendo. Então eu tenho um apoio legal, e eu queria, se você me permitisse, falar sobre um termo que anda muito na minha cabeça e que eu acho que pode contribuir com o que você acabou de falar. Quando você que já teve depressão, ou que você já teve qualquer coisa, ou se sente que você está entrando em burnout e tal, você tem que se observar tanto, cara. Sabe por quê? Porque existe aquela coisa que são as comorbidades. A gente escutou muito esse termo comorbidades quando a gente por causa da Covid. Mas as comorbidades, elas estão aí para outras doenças. Então, por exemplo, na minha família já aconteceu casos, vou dar alguns exemplos, de transtorno bipolar com síndrome do pânico, de depressão com ansiedade, e assim por diante. Então, as coisas se misturam. Então, mesmo os médicos e os terapeutas, hoje em dia, eles até evitam ser muito assim com os diagnósticos, porque os diagnósticos importam menos do que a maneira como a gente vai lidar com isso. E um outro ponto, se você me permite ainda dentro disso, apesar das nossas comorbidades, é claro que eu fiquei em depressão, gente, assim, mas ela foi uma depressão leve, segundo o meu médico, foi muito, muito leve. Podia ter sido muito pior pelo tamanho que foi o problema do burnout. Foi burnout puro. Sim. Mas teve transtorno pós-traumático também, né? O transtorno pós-traumático, ele mexe com o córtex pré-frontal. Acho que pode mexer em outras áreas também, mas no meu caso foi isso. Então, por isso que eu perdi as funções cognitivas. Eu não conseguia falar direito, eu falava mole, e não vinham as palavras, eu esquecia tudo. Era outra Bruna. Minha família falava: cadê a Bruna? Pelo amor de Deus, assim, é desesperador para quem está convivendo. Então, se observar, muito importante, observar essas comorbidades. Então, às vezes, comecei a ter medo de pegar metrô. Tudo bem, você está na cidade de São Paulo, tá bom. Mas calma, vamos olhar, é todo dia esse medo? Como é que tá esse medo? Porque às vezes as coisas aparecem de outras maneiras. Você não acha que isso é uma... Não sei, eu me deu vontade de falar, porque eu acho que às vezes a gente não se observa o suficiente para entender. Eu mesmo sofro com isso, às vezes não me observar o suficiente para ver o tanto que uma pessoa está me fazendo mal, o tanto que foi absurdo que aconteceu em alguma situação, não só antes, como hoje, todo dia, sabe? Eu completamente. Esse exemplo do metrô, ele faz muito prático, né? Porque é isso, né? Porque, pegar metrô, daí você fala assim, beleza, tem uma pandemia, não quero encostar nas coisas. Mas isso, você já está vacinado 4 vezes, né? Daí você está desenvolvendo alguma coisa de uma neurose por doenças, etc., por germes, e você acaba... exatamente isso, as comorbidades. Eu gosto de falar muito aqui,
A gente não é o nosso diagnóstico. Se a gente foi um dia no psicólogo e ele disse que a gente é bipolar... Cara, eu tenho 36 anos, a primeira vez que eu fui no psicólogo, eu fui com 15. Eu já fui tanta coisa. Se eu fosse prestar atenção em todas as coisas que eu já fui, eu seria a pessoa mais, né, com o maior CID, um monte de carta aqui para nunca mais trabalhar, que eu estava aposentada pela Caixa. Mas a gente não é isso. E eu lembro uma coisa que eu sempre falo, que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, a primeira psiquiatra falou isso: nós temos árvores, existe a da ansiedade e da depressão. Você tem alguns galhos da ansiedade ou da depressão. Não significa que você é fóbica, ou tenha toque, ou que você seja... tem muito no TikTok, né, isso dessa diagnosticalização, nem sei se diz a palavra, mas essa hiperdiagnósticos dessa galera mais jovem, né, que fala eu sou isso, eu sou aquilo. O CID virou, assim, para quem não tá, né, o CID é quando você tem ali o seu númerozinho da sua doença, entendeu? Catalogado, gente. E aí eu fico, virou para uma coisa assim, qual é o teu, que remédio você toma, vamos lá e tudo mais. E não é assim. Agora, para a nossa geração, eu acho que a gente vive ainda mais o preconceito com o remédio e com qualquer doença que não seja a depressão. Hoje em dia ainda dá para levar, dá para falar que teve depressão na vida, né? O resto, meu amor, se você falar, você é assim. Eu tenho casos de gente que me escreveu, você deve ter muito mais que eu, horrorosos, não só em empresas, em várias situações. É uma falta de respeito suprema, a pessoa tem que esconder, porque se ela tomar tal remédio, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Não... tem aquela você deve receber essa dúvida também, que é tipo, tenho um diagnóstico ou tomo um remédio, falo na minha empresa? Não fala nada, porque eles não vão entender. Desculpa, estou sendo sincera. É isso mesmo. Eu adoraria dizer, pode abrir o jogo, ver se ele pegado, mas não fala porra nenhuma, não fala nada. Exatamente. Porque assim, eles não vão entender, cara. Eu queria falar diferente aqui para você, mas meu lado, meu coração vermelho não permite. Mas é verdade. Eles vão, a partir dali, toda avaliação sua vai ser levada em conta isso. Então, por exemplo, se você falou que você tinha um espectro ali de alguma doença, qualquer uma que seja... Bipolar, você vai ser a bipolar, a neurótica da empresa. Então, antes era só tá com TPM, agora vai ser também, tá vendo? Tá tendo outra crise, é louco. Não tomou remédio. Vai ver que não tomou remédio, não tomou hoje. Então, tem que tomar muito cuidado para contar. Eu acho isso péssimo, cara. Eu, por mim, mostrava minha caixinha de remédio, entendeu? Mas, assim, a vida... Mas eu falo até demais, né? As pessoas, assim, só não vê quem não quer. Eu deixo muito clara as minhas questões. Mas os diagnósticos mudam em primeiro lugar, que foi uma coisa que você falou muito importante. Hoje, você vai lá e você tem um diagnóstico. Você vai se tratando. Seu diagnóstico vai mudando com você. Você vai evoluindo, você vai aprendendo. E as suas demandas, né? Que nem você falou. Você morava no interior, o seu problema era conseguir o dinheiro para comprar a esfirra. Depois era conseguir mandar dinheiro para tua família. Agora é outra coisa, né? Então agora é conseguir continuar a trabalhar. Então, e manter o seu negócio. Então, o ambiente muda, suas relações mudam, seus amigos mudam, os seus chefes mudam. Então, claro que naquele momento, sei lá, em 94, você estava mais deprimida. Em 2007, você estava mais ansiosa, porque é o contexto histórico do país ou da sua família ou de qualquer... ou do seu micro-universo ou macro-universo, sei lá. Eu acho que... essa espécie de preconceito, esse preconceito com relação às várias questões, transtornos mentais, doenças mentais que a gente tem, é uma coisa a ser combatida. Aquela velha história, né? Você tem uma doença do coração, você toma um remédio para doença do coração, você tem para cabeça, você toma um remédio da cabeça. E cuidar do seu cérebro. O seu cérebro é um órgão, gente, sem ele, eu posso garantir para vocês, você não faz porra nenhuma. Eu sou a prova viva. Você sabe o que é eu, uma pessoa agitada, uma pessoa cheia de coisa, ideia, nanana.
faz, sei lá, quantos meses, eu nem sei quantos meses mais faz, que eu não quero fazer a conta agora, vai me cansar. Que eu tô. Amei isso, vai me cansar. Isso é se conhecer, exatamente. Tudo vai me cansar, números me cansam, ficar demais no computador me cansa. Outra coisa que você também pode falar é, às vezes, tipo, se dedicar a alguma coisa, tipo série. Eu acho isso tão cansativo, você não acha? Assistir uma novela, porque às vezes as pessoas não se relacionam à TV como. Eu nem sou exemplo, porque eu vejo Ah, você muito não pouco vê? TV. Porque, Eu tipo vejo assim, pouco TV, mas às vezes eu assisto, claro, alguma série, alguma coisa e tal, mas assim, é uma coisa rara, bem rara. Eu ler é o que me faz bem. mas daí quando você colocou os 20, mas você não vai se relacionar mais assim, 25 livros como meta. Porque até eu vou ficar com inveja, porque eu acho que eu não li 25 livros nos últimos 6 anos. Não é legal. Não é legal. Entende isso? Isso não é legal. Eu não estou quando eu conto essas histórias, eu não conto essas histórias com orgulho. Eu conto essas histórias. Primeiro que foi um mau planejamento meu, eu que me organizasse para ler de outra maneira. Segundo, que é um perfeccionismo bizarro que aconteceu ali. De eu achar que eu precisava saber sobre todos os temas, sendo que ia entrar meia linha em cada. Mas isso aí é a coisa do jornalista também, né? Muita coisa, assim, muitas características minhas que eu preciso trabalhar. Eu acho que o meu grande desafio agora, assim, é que eu consegui falar sobre essas coisas finalmente. Meu grande desafio agora é ter menos medo de tudo, entendeu? Ah. Medo, não só aquele medo que ficou do trauma, mas o medo de falhar, o medo de fazer devagar, o medo de lançar pouca coisa, o medo de não ser a mais fodona no negócio. Medos que para muitas pessoas não existem, mas para mim existe. Então, cada um sabe dos seus, né? Então, eu sei quais são os meus. Esses aqui que eu falei para vocês são alguns. E eles, por mais que eu não entenda os seus medos, porque, sei lá, eu não estou no seu corpo, e daí, sei lá, se eu fosse uma amiga próxima sua, eu falo assim, não, você está viajando. Eu acho que, por mais que eles tenham uma você potencialize, a gente não pode deslegitimar nada, né? Eu não posso falar assim, você é do caralho, você é do caralho, mas você pode ter medo. Você pode ter medo. Exatamente. Eu acabei de contar para você toda uma, né, revivendo um pouquinho daquele trauma que eu tive numa revista e como aquilo de quando era o meu momento, putz, não vai. E isso aconteceu uma outra vez também num jornal que eu trabalhei. Quando era o meu momento, falaram, é muito novinha. E também não foi. E isso aí, para mim, é um trauma que está. Esses são traumas que eu chamo dos meus traumas entalados na garganta. Então, falar sobre eles foi muito bom, porque foi mais terapêutico e porque eu queria ajudar a minha equipe e eu queria ser honesta com as pessoas. Uma vez, né, as pessoas pararem de me identificar com uma coisa que eu não era, num contexto eleitoral, principalmente, porque isso estava me incomodando deveras, naquele momento específico. E depois eu falei que ia acabar com a história e acabei mesmo, nós estamos comentando aqui no sentido de como eu me senti, não no sentido da pessoa. Que foi uma das razões, inclusive, de eu topar falar com você, porque eu sabia que ia ser essa vibe da gente falar de cada uma. Então, como que eu vou deslegitimizar o meu medo de dar errado na última hora e de fracassar, sendo que isso aconteceu comigo tantas vezes, sabe? Aí uma pessoa olha de fora e fala, pelo amor de Deus, Bruna, olha a tua carreira, vai tomar no seu cu. É isso que meus amigos fazem. Exatamente. Eles falam, olha a tua carreira, mas tem dinheiro guardado, pelo amor de Deus. Eu sei e eu sou grata. Uhum. Eu sei e eu sou grata. Mas essas coisas, elas estão aqui em algum lugar. Misturado, passado, lembra, gente, passado, presente, futuro? Minha psicóloga fala muito disso para mim, porque para mim, coisas do passado, elas afloram em horas bizarras, assim, e elas vêm na hora e eu falo, porque, enfim, depende muito de como é o funcionamento de cada pessoa. Tem gente que é muito mais tranquila, isso não significa que ela também não vai ter algum tipo de trauma, alguma coisa que faça ela se encolher, às vezes até fisicamente, né? Sim. Às vezes que faça ela ser tímida quando ela podia ser um pouquinho mais extrovertida, não porque tem problema com o tímido, mas porque ela gostaria de ser mais extrovertida. Então, são tantas questões
que perpassam essa questão do burnout e linkando com, né, como você disse, linkando com as outras doenças que a gente pode ter, linkando com os traumas que a gente tem na nossa vida, desde a nossa infância, tá tudo aqui. Então, nós estamos propensos a ter. Eu, na minha família, eu acho assim, procure saber como é na sua família, porque tem famílias que não conversam tanto. Acho legal procurar saber, sabe? Não sei o que você pensa sobre isso, porque na minha família, a gente sabe de cada um dos históricos. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. O meu pai, é boa a história, tá? O meu pai foi o primeiro cara da região inteira, lá da minha cidade, a fazer vasectomia, em 81. Por que ele fez vasectomia? Ele fez vasectomia porque a minha mãe estava tão doente, que eles estavam pensando em internar a minha mãe. E eles falavam, a gente não pode operar uma pessoa que está nesse estado. A gente, na época, tadinha, ela já me contou. Ela falou, eu tomava 8 remédios. Eu ficava dopado o dia inteiro. E, assim, e nada adiantava. O que adiantou foi que ela arrumou um terapeuta alternativo na época, que fazia ela fazer grounding, sabe? Aquela coisa de pôr o pé no chão e tal. Isso, por incrível que pareça, que às vezes a gente fala também, mas essas coisas ajudam, porque a minha mãe foi uma prova disso. O que aconteceu? Gente, era a primeira vasectomia da região, né? Não avisaram que precisava de, sei lá, 40 e poucos dias para transar. Eles fizeram a coisa um pouquinho antes e minha mãe engravidou de mim. Misericórdia. Então, eu já nasci nesse contexto de uma mãe que já era deprimida. Então, a gente sempre soube que a mãe era deprimida, sempre soube que ela precisava de tratamento. A gente ia chamava Ney, o psiquiatra, o psicólogo que ela ia. A gente ia, todo mundo ia, as 3 crianças iam no Ney, eu era meio bebezinha ainda. E depois aconteceu comigo, aconteceu com as minhas irmãs. Até meu pai toma um remedinho hoje. Mas ele é o que menos tem o babado. Tem até um meme que fala, né? Hoje a gente fala que é a geração depressiva, sei lá, mas como é que as pessoas é uma geração frescurenta, sei lá, e como é que as pessoas do passado lidavam tomando álcool ou sendo e pessoas rancorosas, ou sei lá, sendo a pessoa mais bêbada. As pessoas não se falavam. Então, acho que é a primeira geração que fala. Então, a gente ainda não tem muito... a gente não sabe muito lidar. Então, a gente conversa e a gente... É nebuloso. A gente fala porque, tipo assim, a gente lida com questão de saúde mental desde sempre. Então, a nossa conversa flui porque a gente tem algo em comum. Mas se a gente coloca uma terceira pessoa que nunca viveu nada, ela não consegue entender. Porque ela não... Para ela entender. E eu acho que isso, nossa, que ponto tão importante, daria uma conversa, essa é outra conversa gigantesca, né? O que isso faz com os relacionamentos, inclusive, né? Todo tipo de relacionamentos, tanto relacionamentos de amizade e tal, quanto relacionamentos amorosos, né? Quando uma das pessoas não consegue realmente captar o que está acontecendo ali. Eu não acho ilegítimo a pessoa não captar, porque realmente é muito difícil você entender uma coisa tão fora do seu universo, né? Como assim você está precisando dormir o dia inteiro? Tipo assim, como assim você se sente mal? Mas olha tudo, olha as suas coisas. Não, eu me sinto mal. Você não tá vendo que tá tudo horrível? E daí parece que sim, você é uma dramática frescurenta. E a ansiedade também, né? Que a ansiedade pega aqui no coraçãozinho forte e quem não tem... Mas por que você tá... Não estou entendendo por que você tá tão nervosa. E assim, você tá batendo a cabeça na parede, você entendeu? Então, assim, eu vivo com isso desde muito cedo, então eu gosto mesmo do assunto e gosto de tentar explicar. Eu tento explicar. O que você teve, Bru? Assim, daí de repente aconteceu isso, de repente aconteceu aquilo. Eu tento explicar, porque quem viu, as minhas amigas que viram, assustaram muito. Eu saí com várias amigas no período que eu tentava sair ainda, cara, eu tentava. E elas viam e falavam assim, pode falar, o que tá estranho? Porque é importante, porque eu tenho que avisar o psiquiatra. Aí eu comecei a pedir para todos meus amigos me contaram o que estava mais estranho para eu ir falando para eles. E foi muito bom, cara. Uma das minhas amigas, na época, na época não, é a Aline da Rua, maravilhosa, uma grande amiga minha, a gente saiu para tomar um café e foi bem de manhãzinha. E aí eu falei assim, aí eu tava lá, não sei o que, ela fez assim, ela corrigia minhas palavras que eu falava errado.
Ela nunca faria isso, entendeu? Tipo, ela corrigia as palavras, eu falava tudo errado. As palavras, errava. Aí ela falou assim, tá mole? Fala. Como mole? Bem mole. Tá, então tá. Aí passamos aquela tarde junto, fomos num brechó, tentar relaxar, beleza. Chegou numa hora, ela falou, voltou ao normal. Voltou ao normal, fala, não sei o quê. Isso que ela fez, que eu acabei de contar pra você, mudou, começou a minha cura. Olha que coisa linda. Porque nesse dia eu mandei um áudio pro doutor Heitor, que é o meu psiquiatra, e falei pra ele, ela é minha melhor amiga, ela convive comigo há muitos anos, e ela falou, isso. Ele falou, já sei. Toma tal remédio, corta em 2 e toma assim assado. No outro dia não tinha mais nada nesse aspecto. Então, assim, que era um aspecto que me incomodava muito, porque eu falo muito, né? Então, se eu não estava enxergando, se eu não estava fazendo as outras coisas, beleza, é uma coisa minha. Agora, a comunicação, você poder exercer, para mim é muito importante. Eu entendo. Eu voltei a exercer a minha comunicação. Demorou um pouco para voltar a essa fala que você está vendo aqui. Se você olhar em vídeos, até no meu perfil, dá para perceber que estava mais lento. E tá melhorando. Eu acho que eu ainda, eu me considero curada, mas eu me considero uma curada em observação e pronta para esperar a hora que o meu cérebro vai me pôr no computador. Ele que vai me pôr no computador. Como sempre, ele me dá as ideias de manhã. Eu sonho com as ideias, né? Eu sonho com as ideias. Eu sonho de manhã e vou pro computador. Ele que vai me falar. Última dica, que você trabalha com criatividade. Essa é pra mim, enquanto pessoa, quanto Amanda. Sonhei com uma ideia maravilhosa. Achei genial. De repente, acordo pra anotar e atrapalho todo o meu sonho, ou eu acordo de manhã e tento a sorte pra ver se eu vou lembrar de manhã? Eu nunca anoto nada de madrugada. Porque vai foder o seu sonho. Você é uma dorminhoca, né? Eu sou dorminhoca, eu não vou anotar, entendeu? A não ser que eu esteja insone. Se eu já tiver... É que às vezes a ideia te acorda. Se a ideia te acordou, anota. Tem uma amiga que uma vez eu tava muito com essa dúvida. Fazer essa diferenciação, então. Ideia te acordou. Acordou assim. Acordou. Anota. Você teve a ideia, fez... dorme de novo. Deixa para amanhã. Amanhã, se você lembrar, lembrou. Senão, não. É essa a regra que eu uso. E para mim, cara... funciona. Tem uma amiga que me falou uma coisa. Vai estar em algum lugar do seu cérebro. Em algum momento ela vai voltar. Seja em algum, sei lá, num dia, daqui 10 dias, vai voltar. Então eu me apeguei a isso. Sua amiga perfeita. Sua amiga perfeita. Principalmente quem tem problema com sono, né? Então, assim, eu só acho que tem que ser quando você, assim, foi aquele uau! Ou você tem um sonho premonitório, não sei se já aconteceu com vocês, enfim, essas coisas te acordam. Quando acontece, você tem que ir lá e anotar, entendeu? Se não for nada disso, não. Eu vou deixar ela descansar, porque já estamos aqui há 1h10 e ela já passou do tempo dela. Quero, vamos pro boteco, vamos. Eu não sou muito do boteco, eu sou do churrasco. Você come carne? Ai, cara, eu só como coraçãozinho no boteco. Você come coraçãozinho? A gente faz churrasco com coraçãozinho. Mas eu tiro as hortas, entendeu? Fresca. Eu nunca comi coração na vida, mas a gente faz pra você. Maravilhoso, cara. Mas eu nunca comi, mas eu sei que eu odeio. Eu amo churrasco. Eu amo a vibe. Churrasco eu não como, então eu fico bem louca. Eu amo, exatamente. O meu ambiente é o churrasco. O bar, eu acho que tem muito estímulo visual, entende? Então me deixa muito... Tá vendo? Esse problema eu ainda não desenvolvi. Não vamos nem fala. Tá. Então tudo bem, tá bom. Aqui, ó, 1h11, eu tô aqui. Ela já passou bastante tempo no computador, agora ela vai descansar. Daí, sei lá, daqui 15 dias ela vai me mandar uma mensagem e vai falar que tá muito melhor, que já tá conseguindo passar mais 15 minutos no computador, e a gente vai manter vocês informados, porque é isso. Eu queria agradecer a confiança, porque eu não sei, eu acho que são conversas... Eu me sinto muito privilegiada, de verdade, de conseguir ter conversas assim com as pessoas. E muito obrigada mesmo pela confiança, muito obrigada por você ter topado, muito obrigada mesmo, você é incrível.
Eu posso encher vocês de elogios, mas talvez vocês não estejam no momento de você acreditar, falar que seu trabalho é incrível, que você é do caralho, que seus gatos são incríveis, que a sua casa é muito bem decorada. Eu acredito em algumas que já são muito cristalizadas, algumas nem tanto, mas eu estou trabalhando para desenvolver essa serenidade, porque eu acho que eu preciso dessa serenidade para que eu possa trabalhar sem cair em burnout. Aliás, eu acho que todos nós. Se eu tenho serenidade, se eu tenho autoconfiança, tudo pode acontecer. Então, eu tô, gente, igual todo mundo desenvolvendo isso, não é porque eu estudo isso que eu já tenho isso pronto. Mas obrigada, de verdade. Você arrasou. Eu espero que você melhore progressivamente. Eu sei que não é do dia para o outro, mas conta comigo se você precisar de alguma amiga, alguma coisa. Voltamos na semana que vem com mais uma conversa profunda ou não tão profunda, porque às vezes o convidado não é tão profundo, mas a gente tenta. É isso. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios.